Você pode abrir sua Bíblia em Marcos 5. Ele vai pôr aqui? Vai, né? Porque descobri que eu não tô conseguindo enxergar direito, gente, essas letrinhas. Eu só tenho 27 anos. Cadê? Coloca mais 10 aí. Eu falei assim, Lore. Eu assim ontem, pregando pra Lore. Filha, mas ela está acabando. Tá acontecendo comigo. Eu não era assim. Posso ouvir um amém? Vai pôr? Consegue? Coloca Marcos 4:35, por favor. Marcos 4:35. Ó, é um pouco diferente da minha. Ei. Nossa, que chique. Olha! Gostei. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Continua, amigo. Atravessaram o lago e foram para a região de Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, eu quero chegar assim que vem na bateria comigo, assim, quando a gente Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro desse. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros com seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando de longe ele viu quem? Ele viu quem? Correu e prostou-se diante, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Segura aí, irmão. Era um cara que estava endemoniado. Ele tinha legião de demônios. Você sabe que a quantidade de legião? São mais de milhares e milhares de demônios. Quando algum irmãozinho manifesta, e ele manifesta legião, porque existe, não tem como você tirar um por um.
Senão você vai passar sua vida ali. Você tem que chamar o cabeça. Aquele homem, ele estava com uma legião de demônios. E quando Jesus desembarcou na cidade... olha, pensa comigo. Entra comigo. Quando ele só desembarcou, saiu do barco, respondeu: porque somos... E implorava Jesus com insistência. Quem implorava para Jesus? Você faz ideia do Deus que você serve? Que ele faz o demônio se implorar para ele. Implorar para Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos postava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploravam. O que eles faziam de novo? A quem? Manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Você tem noção disso? Próximo. Ele lhe deu permissão. Jesus permitiu. Para a manada de porcos. Olha isso. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Com quem? Jesus não o permitiu. Antes ordenou-lhes: vá para a sua e anuncie-lhes tudo o quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram. E você toma o seu lugar. Água, gente, só pegando. Ó, a palavra de Deus ali fala desse homem que ele vivia se cortando, se mutilando com uma legião de demônios. Se aqui na palavra o Senhor fala: vá para a sua família, sinal que ele tinha uma família, certo? Olha só, quando a palavra fala dessa passagem, ela se refere a ele como o quê? Um endemoniado. É ou não é? Sabe o que o Senhor vem falar para mim, para você hoje? Às vezes vai ser necessário você ser reconhecido pelo seu passado. Às vezes vai ser necessário, sim, falar: aquela barraqueira, aquele homem lá que arruma confusão com todo mundo. Você lembra aquele homem que arruma confusão com todo mundo? Menina, vai lá falar com ele para você ver como ele mudou. Ei, a palavra sempre, por isso que eu pedi para vocês repetirem: o endemoniado. Se você for em outros evangelhos, ele se refere a isso, a um homem com endemoniadíssimo. Tem versão que, a todas as versões só fala dele dessa forma. Então
Então foi necessário ele ser reconhecido assim, para que ele venha ser usado. Então às vezes é necessário sim você ser reconhecido pelo seu passado. Cláudia, mas eu não vivo mais no meu passado. Perfeito. E não tem que viver mesmo. E não tem que viver mesmo no seu passado. Mas às vezes as pessoas lá fora vão te reconhecer dessa forma. E tá tudo bem, porque você não é mais. É ou não é? Vai ser reconhecido assim, para que quando eles começarem a enxergar você, veja o quanto o Senhor ele trabalhou e faz na sua vida. Então tá tudo bem se as pessoas falar. Eu não vou nem falar meu apelido aqui para vocês. Eu não vou falar, meu pastor. Eu não vou falar porque é feio. Vocês querem que eu fale? Não! Eu não sei porque alguém me batizou quando eu era criança de bobô. De quê? De boba? Eu não sei. Às vezes, a bobô prega. A bobô prega. Mas tá tudo bem. Isso não me dói. Irmãos, eu calço 41, 42, 43. Pé de pobre não tem tamanho. Antigamente eu tinha uma frustração muito grande com o meu pé. Muito grande. Hoje eu consigo dar risada, hoje eu consigo tirar mó barato. Mas antigamente não. Se falasse alguma coisa em relação a pé, aquilo me matava. Vocês não fazem ideia. Antigamente, eu tenho duas irmãs que se dizia cabeleireira. E aí elas alisaram meu cabelo. Fiquei com o cabelo assim, ó, bem chapadinho, liso. Meu cabelo era igual da minha filha, todo enrolado. Naquela época eu falei, eu quero ficar com o cabelo todo alinhado. Eu usei um produto que chama Tastefum, não sei se vocês conhecem. Aí as minhas duas irmãs que estão aqui, as bens, passou o produto, meu pastor, era caçula. Minha mãe, o que vocês fizeram? Minha cabeça cheia de ferida. No outro dia, eu tive que rapar. Até hoje, se eu alisar muito o cabelo, aqui eu tenho uma falha. Mas tudo bem, vocês não vão olhar, né? Depois que eu sentar aí. E quando eu tinha que ir para a escola. E aí eu tive que rapar toda a cabeça, que nem de homem. Que hoje a mulher usa e é lindo. Tem que ter estilo. Mas naquela época, por uma criança, é difícil. Eu tive que rapar toda a minha cabeça. Eu fiquei com aquele buracão aqui, ó. Aquele gases aqui. E aí o que eu fazia? Eu ia para a escola, eu colocava uma touca na cabeça. E quando eu saía da escola, eu chegava na metade do caminho, eu tirava a touca e colocava um boné para trás. Vocês estão me imaginando com boné? Tudo bem. E eu colocava um boné para trás. Eu estava até comentando no calor. Eu falei, antigamente, hoje é bullying. Antigamente não tinha isso. E teve um dia que eu estava na sala de aula, o menino foi e puxou minha touca. Na hora que ele puxou minha touca, eu só abaixei assim, eu comecei a chorar, que nem uma desesperada. Por que eu lembro até hoje disso? Porque doeu. Porque doeu. Hoje eu falo assim, sem dor nenhuma. Tem gente que ri, é engraçado, lógico que é. Mas naquela época foi tão difícil. Vocês não fazem ideia. Gente, às vezes por coisas pequenas, a gente fere tanto o irmãozinho. Isso é só um exemplo básico. Porque eu lembro até hoje, hoje não me dói, mas eu lembro como se fosse hoje, desse dia. Eu lembro perfeitamente, na hora que ele tirou minha touca, eu só baixei a cabeça na carteira e ali eu chorei, que nem uma doida. Só levantei a cabeça quando bateu o sinal, todo mundo tinha saído. E para mim vir no outro dia, para a escola. Vergonha. Medo de ser exposta. Medo de ser reconhecida na escola como a careca. Era assim, ó, de piolho. A piolenta. Medo de ser reconhecida assim. Mas olha o que o Senhor ele faz.
Quando o Senhor ele toca em você, quando o Senhor, você permite que o Senhor ele trabalhe em você, as suas dores se tornam testemunhos, as suas frustrações se tornam força para outras pessoas, a sua dor incentiva outros a caminhar. Vamos embora. Ei, eu não admito ninguém triste do meu lado, meu pastor. Eu não admito, gente. Falei pra minha irmã esses dias, a Lori tá aqui, não me deixa. Eu não aceito ela acordar de mau humor. Tudo bem, cada um acorda de um jeito, mas não, filha, bom dia. Eu falei bom dia. Bom dia, mãe. Se eu não quebrar isso ao acordar, como será o dia dela? Se quando você levanta da cama, você já levanta murmurando, lá vai lá, o CLT, vamos lá, a escrava Isaura. Se você já declara isso na sua vida, o seu dia vai ser assim, viu? Senhor, eu fui diagnosticada com um esporão de calcânio no pé. Aí eu acordo assim, mancando. Agora não, que eu tô bem, graças a Deus. Jesus, eu tô com dor, mas me ajuda, Pai. Me ajuda. Ali eu já começo a clamar. Senhor, se o Senhor não me ajudar, o que vai ser de mim no dia de hoje? Pai, se o Senhor não me ajudar, o que vai ser de mim? Ei, às vezes o seu dia, ele precisa do seu posicionamento para mudar. Eu sei que às vezes é difícil. Você dorme chorando e acorda pior ainda. A palavra de Deus, ela fala o quê? Que o choro dura mas a alegria vem. Você buscou ela? Você quer que o Senhor bate ali e fala: ó, filha, antes de você acordar, eu trouxe a alegria para você. Não. O reino dos céus é tomado a... Vai ficar tudo bem, Senhor, hoje. O serviço foi difícil, mas vai ficar tudo... A faculdade foi difícil, mas vai ficar tudo... Ontem à noite em casa o teto desceu de tanta briga que teve. Senhor, mas amanhã vai ficar tudo... Você percebeu que tudo depende do seu posicionar? Quando aquele endemoniado, ele fala para o Senhor, expulsa, ele é liberto. E ele vai correndo para Jesus. E ele fala: deixa eu seguir, eu quero seguir o Senhor. O Senhor adverte ele e fala: não. Volte para sua casa e para sua... O primeiro ministério que nós temos que cuidar é aonde? Imagina todo esse tempo que ele estava endemoniado na rua. A palavra fala em outro evangelho que ele andava nu. Imagina a vergonha que a família tinha, a parentela tinha. Imagina isso. Mas o Senhor, ele fala: volte para sua casa e para sua família, porque o primeiro ministério que nós temos que organizar é o da nossa casa. É o da nossa casa. Então, queridos, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, conserte o seu lar. Eu costumo falar para algumas pessoas que a sua casa, ela tem que ser um pedacinho do céu. A sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, ele tem que entrar e ele tem que falar: aqui eu não vejo a hora de ir para minha casa, porque lá eu tenho paz. O homem, ele tem que trabalhar, tem que ser o provedor, mas ele tem que falar: eu não para casa, eu tenho que ir para minha casa, para um pedacinho do meu céu, não para aquela goteira constante. Aquela mulher que fica, ó, eu sei, gente, que às vezes a mulher não vê um homem entrar, ela vê uma orelha, mas tudo bem. É por isso que a mulher, ela tem que ter sabedoria. Não seja, porque às vezes o homem não quer ir para casa de tanto que a mulher é chata. Eu não vou para casa porque, chegar lá a mulher vai reclamar: ó, tá faltando isso, isso e isso, tá precisando disso e disso e disso. Oi, querido, como foi seu dia? Vem aqui, senta aqui, deixa eu tirar seu sapatinho. Ah, Cláudia, você tá doida? Já foi esse tempo.
Mas você, mulher inteligente, é ou não é? Vem aqui, o que você quer comer hoje, meu bem? Eu fiz pra você. Tá aqui. Cláudia, já foi esse tempo. Ele tem que levantar e vai pôr no prato, porque ele não tem escrava. Oh, mas cadê o pedacinho do céu? Se você plantar amor, você colhe. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Se eu plantar morango, eu vou colher laranja. Eu vou colher. Se eu cuidar do meu cônjuge, ele vai cuidar de mim? Hã? Vai. Se eu cuidar do meu irmãozinho do lado, quando eu precisar, será que ele vai cuidar de mim? Será? Tudo é questão de colheita. O que você planta, você... O que você planta, você... Se você plantar amor, você colhe amor. Se você plantar ira, você colhe... Na palavra o Senhor, Ele fala para aquele endemoniado voltar para a casa dele e para a família dele. Eu quero imaginar junto com você, quando ele chegou na casa, como que a família viu aquele cara? Como será que a família viu aquele homem? Fala para mim. Será que eles ficaram assustados? Perplexo com a mudança, com a transformação? Será que eles ficaram tipo, o que aconteceu? Mas sabe o que é mais engraçado? Eu não sei se você consegue viajar comigo. Depois que ele teve que andar na rua, aonde ele passou nu, aonde ele passou acorrentado, aonde ele, porque quando a gente vê alguém na rua, na sarjeta, ainda mais porque hoje tem muito doido, né? Você vê algum doido na rua, você quer o quê? Distância. Eu trabalho lá em Pinheiros. Em Pinheiros você só vê gente, só vê maloqueiro com um pedaço de pau desse tamanho. Aí na hora que você passa, você fala assim, eu preciso me esconder, que vai querer me dar uma paulada na cabeça. Nunca se sabe. Aí imagina quando esse homem passou transformado, aonde ele foi criticado, aonde ele foi julgado pelo estado dele. Imagina o que as pessoas pensaram dele. Você já parou para pensar que você e eu somos as mesmas coisas? O dia que você perde a linha, ou o dia que você arruma alguma confusão, alguma coisa, as pessoas, quando você passa, as pessoas falam, é aquela lá que brigou. Menina, aquela lá que teve confusão naquele dia. É assim. Mas tá tudo? Por quê? Porque você sabe quem você é em Jesus. Gente, eu não quero formar aqui um santo, uma santa. Porque infelizmente nós não vamos ser. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Se você conseguir entender o seu posicionamento, quando o Senhor ele desembarcou naquela cidade, o Senhor colocou a planta dos pés deles naquele lugar, tudo foi mudado. Não foi só a vida daquele homem. Por onde ele passou, despertou curiosidade. Você pode ter certeza disso. E por onde você passa, você desperta curiosidade, porque você deixou de ser o que você era. Cláudia, mas você não sabe como eu sou ainda. Às vezes eu dou uns surtos. É normal. Você só não pode perder a linha. Quem nunca? Então aonde você passa, tem sempre alguém te observando. Tem sempre alguém te olhando. E tem sempre alguém te admirando. Vocês sabiam disso? Sempre tem alguém que quer ser igual a você. Sempre. Sempre tem alguém. Você já viu aquela historinha de um homem que está na cadeira de roda? Ele olha pro cara de bicicleta. Você já viu essa história, né? E ele almeja ter a bicicleta para poder usar as pernas, pedalar. E o cara que está de bicicleta, ele almeja ter uma moto. Porque, uau, é mais radical. E o cara da moto almeja ter um carro do ano. Porque é mais legal. E o cara que tem um carro do ano almeja ter um helicóptero, um avião. E assim vai.
posicionamento? Você entende? Se você mudar a sua ótica, se você mudar o seu estado hoje, se você fazer uma oração sincera para o Senhor, as pessoas podem te reconhecer pelo seu passado, mas dentro daquilo ela vai querer saber o que te transformou, o que deixou você de fazer o que você fazia antes. O que deixou? Se eu chamar alguém aqui e perguntar o que você fazia e você deixou de fazer antes, sempre tem alguma coisa. Sim ou não? Mas às vezes dá vontade de voltar. Senhor, quando eu estava no mundo, tudo parece estar mais fácil. Não é assim? Ah, você está com dificuldade? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou resolver, Jesus. Às vezes a impressão que dá é que quando a gente coloca a mão, parece que as coisas andam mais. Mas aí a gente tem um escape assim, ó. A gente tem um despertar assim, falar assim, opa, mas lá eu não vivo mais, Jesus. Podem me reconhecer da forma que eu era. Podem me enxergar da forma que eu era. Mas lá eu não vivo mais. Eu não sei se você tem coragem de repetir para o Senhor, Pai, podem me reconhecer pelo meu passado, mas para que o seu nome venha a ser glorificado. Porque foi isso que aconteceu com esse cara endemoniado. As pessoas enxergavam ele, olhavam para ele, talvez com nojo, talvez com desprezo, talvez com arrogância, de alguma forma negativa, sempre todo mundo olhou. Mas quando o Senhor ele pisou naquele lugar, o Senhor mudou a situação daquele cara. O Senhor ele não só mudou a situação dele, o Senhor mudou a situação por onde ele vai passar. Aonde ele passou, aonde ele vai voltar a passar, aonde ele vai frequentar, lugares e ambientes foram transformados. As pessoas, nossa, era aquele endemoniado. Era aquele endemoniado que vivia nu, se cortando, vivia acorrentado. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse cara? Despertou o quê? Curiosidade. É isso que o Senhor ele quer fazer com quem está ao seu redor. Tocar em você. Vamos lá? Vamos. Tocar em você, para que você venha tocar em outras pessoas. Tocar em você, para que você venha tocar em outras pessoas, para fazer a diferença. Ei, você tem noção que quando você chegar dentro da sua casa e você falar assim, Jesus, que haja paz neste lugar, o que está doente vai ser curado, o que está dando trabalho não vai dar mais. A palavra do Senhor, ela fala assim, que a nossa boca ela tem poder para dar vida e morte. Para que você tem usado a sua boca? Ei, a minha filha, ela tem um pouquinho de dificuldade em matemática. Né, amiga? Mas ela sabe a tabuada inteira de cor. A mamãe que ensinou a ler, não foi, filha? Eu também sou professora, às vezes. Sou um pouco assim, diferente, né? Sabe o que eu falei para ela? Você vai ser professora de Mãe, mas eu? É, você. Mãe, você vai ser professora de matemática. Filha, a mamãe vai trabalhar, vai pagar sua faculdade de pedagogia, depois você vai se tornar especialista em professora de matemática. Um dia ela chegou em casa, posso falar, filha? Ela chegou em casa, ela falou assim, mãe, o professor estava dando aula de matemática, eu fiquei assim parada, imaginando, eu dando aula de matemática. Você pegou? Ah, Cris! Você pegou? O que a sua boca está fazendo dentro da sua casa? O que a sua boca está fazendo dentro do seu lar? Ô Cláudia, mas é tanta peleja. E qual é o seu posicionamento? O meu filho está dando trabalho. Filho, vem, cadê meu pastor? Cadê o meu pastor? Cadê minha pastora?
pastora? Cadê minha levita? Cadê minha professora de matemática? Cadê a minha preletora? Ei, muda a sua ótica, muda o seu posicionamento, que tudo irá mudar. Você pode ficar de pé? Pode baixar um pouquinho as luzes? Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse para o Senhor: Pai, eu preciso desse posicionamento. Pai, eu preciso que o Senhor toque em mim hoje. Eu preciso que o Senhor toque em mim hoje, Pai. Eu preciso que o Senhor toque em mim de uma forma diferente hoje. Pai, eu quero ser profeta dentro da minha casa. Pai, eu passei por tantas coisas no passado. Por tantas coisas no passado, Jesus. Se for para mim ser reconhecida assim, eu aceito, para glorificar o teu nome. Senhor, mas toque em mim essa noite. Pai, toque em mim essa noite. Queridos, eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você ouviu hoje, desde o início do culto até agora, o que você vai fazer com isso? Vai ser uma emoção só aqui no culto? Ou vai ser da semana, do mês? Fala para mim. Porque toda vez que você senta para você ouvir a palavra, para você ser ministrado, não pode ser só um culto. Não pode ser só uma palavra. Não pode ser só uma rotina da sua vida. Você tem que pegar aquilo e falar: Pai, o que foi falado, o que eu vou fazer com isso, Jesus? A palavra, ela tem que queimar na sua cabeça. O que o Senhor falou com você hoje, desde o começo do culto até agora, queridos, o que você vai fazer com tudo isso? Amanhã, domingão, você vai esquecer? Você vai esquecer? Ah, Pai, foi bom, o maná de hoje só serve para hoje. Ei, o que você vai fazer com tudo que você ouviu hoje? Você vai levar para sua vida, ou você vai deixar aqui, da porta para fora, já se torna a pessoa antiga que você era? Você consegue entender que tudo depende do seu posicionamento? Tudo depende da forma como você se posiciona dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu serviço. Tudo depende do seu posicionamento. Então é tempo de mudar isso hoje. Será que você pode fechar seus olhos e você se conectar com o Senhor? Esquece quem está do seu lado. Fala: Pai, toque em mim de novo, Jesus, hoje. Toque em mim, Senhor, hoje de novo. Pai, toque em mim, traz em mim o primeiro amor, Senhor. Eu não estava nem aí com nada que acontecia, eu só queria te servir, eu só queria te buscar. Oh Deus, toque em mim de novo. Quando o Senhor me tocou na primeira vez, Pai, eu só queria sentir a tua presença, eu não estava nem aí por irmão. Queridos, continua com seus olhos fechados, se conecta com o Senhor. Quando eu me converti, eu via papel de trabalho no poste, eu colocava a mão e eu rasgava e eu repreendia. Pai, aqueles que pegou esse número, não deixa ligar, Jesus. O primeiro amor, você faz loucura. Cadê esse amor por Jesus? Pede para Ele: Pai, toque em mim de novo nessa noite. Pai, toque em mim de novo. Pai, eu quero ter posicionamento, Jesus. Eu quero posicionamento, Pai, me ajuda. Pai, me ajuda a me posicionar. Toque em mim, Jesus.